Voltamos e agora o André. Vejamos se a coisa dá certo. Oi, André. Oi, oi. Ah, agora sim, conseguimos. Oi, Boa noite, deixa eu André. acertar isso. Essas coisas de live, né? Antigamente, quer dizer, antigamente, olha como eu já tô. Até pouco tempo era como é que funciona o equipamento da sala de aula, como é que não sei o quê. Agora é como é que funciona a plataforma. Essa plataforma é melhor do que a outra. Ficou muito diferente. Eu confesso que é minha primeiríssima vez pelo Instagram. Fiz várias de outros tipos, mas essa aqui eu não tinha usado ainda. Oi, Rita. O pessoal tá entrando, a gente pode ir batendo um papo assim um pouco mais descontraído para dar uns minutinhos pro pessoal entrar. E eu vou Uhum. te anunciando tanto isso, o André Domingues, que é pesquisador da Universidade Federal do Sul da Bahia, é isso, André? Se eu não estiver errado. Isso, o Ah, FSB. então, isso. E que tem uma pesquisa atualmente sobre o arrocha, muito, muito, muito interessante. Um gênero que, pelo que eu li, está bastante aí em voga por causa da mistura com o sertanejo, mas que nasceu ali no sul da Bahia, né? E trabalhou Ou no muito sobre recôncavo. samba também. No Recôncavo, olha só, Recôncavo. o Recôncavo não é a região que, vamos dizer assim, mais nobre da Bahia, ali Olha, co- que o é pessoal difícil se dizer. orgulha Pô, de ser do eu Recôncavo. acho que é a região mais famosa, culturalmente mais famosa da Bahia. É, Mas o nobre eu Arrocha não digo no nasceu na sentido parte de... nobre, não. O Arrocha nasceu na periferia mesmo. Pois é, pois é. Mas as coisas elas são meio contraditórias, né? Elas são, não é contraditórias, elas têm uns conflitos muito interessantes, né? Com E a certeza. gente, a São gente vai conversar conflituosos. sobre isso. Opa, caiu a mesa. Celular cai, cai mesa, cai tudo. É comum. Foi uma queda geral aqui. Bom, cumprimentar aí o pessoal, né? Legal que tá todo mundo por aqui. Muito feliz com o convite. E a hora que vocês quiserem, está à disposição. Nós é que Muitos agradecemos, André, amigos você. entrando junto aí também, tenho visto. Porque eu não avisei, engraçado, eu acabei não avisando que eu ia fazer essa live, então as pessoas estão aqui. Sabe, o que será que É. está rolando, né? Ah, mas a gente avisou também, assim, né, com aquele flyer, mas é tanto assunto, né, que a gente vai falar de samba até o arrocha, ficou uma coisa bastante abrangente, mas a gente vai conseguir direcionar, eu tenho certeza, e vão ter informações muito, muito interessantes, até porque você tem, pelo que eu vi, são 3 livros, é isso? São três livros. Deles, um é só profissional mesmo, né? Começando a trabalhar como crítico musical. Uhum. Um é estritamente de pesquisa, que é o sobre Dorival Caymmi. E o feito sobre o samba de São Paulo, a história do samba de São Paulo, chama Batuqueiros da Pauliceia. Foi um trabalho feito com Oswaldinho da Cuíca numa pegada de pesquisador não institucional, né? Uma categoria que vai sumindo no Brasil com a facilidade, eu acho, da pesquisa e também com a institucionalização de tudo. A gente Uhum. tinha bastante gente que era pesquisador não institucional, que faziam pesquisas sem chegar a ser o tipo memorialista, porque havia uma formação específica nas áreas, mas que não estavam vinculados a programa nenhum. Então, quando eu fiz esse da História do Samba de São Paulo, eu não estava, nem imaginava fazer mestrado, foi mesmo pela pesquisa em si. Olha só. E aí, você usou recursos próprios? Como é que você conseguiu desenvolver isso de maneira independente? Olha,
é engraçado, mas esse movimento, ele é um movimento de correria mesmo, sabe? De ir atrás de arquivos. Nesse caso, é um livro centrado na memória do Oswaldinho da Cuíca, que é Uhum. na minha visão, o sambista mais importante de São Paulo vivo hoje, e também a maior memória do samba de São Paulo. E ele estava por morrer, na verdade, na ocasião, por sorte não morreu, mas ele estava com um câncer fininho, dessa grossura assim, e Nossa. quando eu soube disso, na ansiedade de não perder a memória dele e de aprender Uhum. também com ele a história do samba de São Paulo, eu fui correndo gravar, comecei gravando com o último tubo como é que chama? Quimioterapia, e, e, Nossa. depois, e depois ele se recuperou, ele está vivo até hoje, fez 80 anos ano passado, e agora, não, 80 anos esse ano, e 81 agora em fevereiro, também se tudo correr bem e o Covid permitir. Ah, tem que permitir, a gente não pode perder essas pessoas, pelo menos não antes da gente poder passar essa fase e mais pessoas poderem ir até elas, né? Porque a gente vê, é muito comum os artistas nessa fase da vida quererem realmente entrar em projetos para deixar passar adiante uma memória, um legado, né? Eu acho que Certeza. eles reconhecem essa importância não de si mesmos só, mas também dos próprios colegas com que conviveram, né? Uhum. E tem que ter gente para valorizar, ainda bem que nem você falou, que hoje há um apoio institucional maior e a gente pode direcionar alunos, professores para irem até essas pessoas. No momento a coisa não está tão feliz assim, né? Não só pelo Covid, a gente sabe. Mas esperamos que daqui a uns 2 anos a gente retome um ritmo aí melhor, né? Pois é, E aí eu se espero surgir... que a gente. Oi? Desculpa, eu Não, espero que a gente pode falar. consiga, como país, se não se prender à institucionalização da universidade. Eu fui parar Hum, nessa institucionalização muito com a visão de que o meio artístico, especialmente nessa parte de pesquisa, de crítica, ele estava ficando cada vez mais estreito, entende? hum, Não era um projeto pessoal me fazer mestrado, doutorado. Eu acreditava, quando entendi. comecei a trabalhar, no começo dos anos 2000, que eu ia poder, sabe, trabalhar nos lugares, em gravadora, em rádio. Fiz um pouco de tudo que eu pude. Mas, de repente, Entendi. fecharam as gravadoras, as rádios, os jornais. Eu trabalhei em 2 jornais que fecharam. E jornais famosos, pô, Jornal da Tarde, o Diário do Comércio, jornais que tinham uma história que fecharam. Trabalhei na revista Raça Brasil, que fechou. Então, sabe, é um meio inteiro se terminou entre o começo dos anos 2000 e esse nosso momento agora. E sobra as Uhum, universidades. E eu gostaria que continuasse havendo um meio maior, né? Editoras de livro, cadê editora de livro? As que sobraram não uhum, lançam mais nada. Então, eu acho tudo isso é muito verdade. preocupante. Saudades de quando tinha mais diversidade. Então a tua experiência maior e pelo que eu tô vendo assim o teu barato é o jornalismo, assim, a pesquisa, mas dentro de veículos jornalísticos, culturais, sérios, claro, né? Que tem um comprometimento, que não tem uma institucionalização tão grande, mas que tem aquele viés, aquela ideia de divulgar para a população de uma maneira mais ampla, é isso que eu estou entendendo? Não é que o que eu goste mais necessariamente, era um Hum, meio que existia. Então, é uma sobrevivência, né? uhum, Eu trabalhei em tudo que eu pude, na verdade, em mídia, e também nesses centros culturais de São Paulo, onde eu passei a vida quase toda. você é de São Paulo. Sou de São Paulo. E, mas, de repente, as coisas foram fechando, sabe? Os centros culturais também. O último centro Uhum, cultural que eu trabalhava, chama Altos Pagano, na Lapa, fechou também. A parte, não fechou o centro porque é do Estado, mas a parte de cursos acabou praticamente. Então, eu acho que a gente vive um momento
que concentra tudo na universidade. A universidade também não dá conta disso, e a universidade tem seus vícios, seus problemas de querer ocupar sozinha um espaço de conhecimento. Então, esse momento é muito complicado. Antigamente não seria assim necessariamente o caminho dos trabalhos que a gente tem. E você acha que não dá para... Não sei se você faz isso através de sites ou blogs, páginas, de maneira... na internet hoje, né, que é o veículo hegemônico, aí você acha que dá para fazer, consegue fazer? Como é que você tem visto isso? Cara, que dá, tem muita gente fazendo bem. Eu não tenho feito. E para mim, eu faço essa crítica à universidade, mas não acho um problema a universidade, não. Eu acho o problema é a falta de diversidade. Entende? Uhum. A internet, eu trabalhei muito na internet, fiz Rádio Wall, fiz a primeira TV de internet do Brasil, chamava AltV, ainda chama. Mas é tudo meio, é tudo quase amador, sabe? É difícil os canais para que isso vire profissão para valer. Você também acaba trabalhando demais. Quem está nesse meio trabalha 24 horas. Então não é um desejo meu. Eu não falo isso por uma saudade pessoal de estar, não. Acho a universidade bem cômoda, bem interessante. Mas eu comecei essa conversa porque eu sinto falta de haver outros espaços ao mesmo tempo. Outras forças. Uhum. Você acha que a extensão, por exemplo, ainda não consegue suprir dessa Não, maneira que não. você enxerga? Não, eu acho a nossa extensão patética. Na realidade, eu acho que Uhum. a universidade é completamente autocentrada. Para fazer um trabalho de extensão para valer, que atinge a gente para valer, a questão institucional é tão travada e tão complicada que você acaba, assim, ou faz na raça e vê o que dá, e sempre tá numa corda bamba entre o que é permitido, o que é reconhecido e o que não, ou você faz aqueles projetinhos com pouca gente e tal, mas não é extensão para valer, não chega aos pés das ações essas artísticas que ganham grande representatividade. Raramente, tá? Tem Entendi. casos de extensão que são bacanas, mas no geral, a própria amarra, eu vou dar um exemplo. Na minha Uhum. universidade, se eu for fazer um projeto, eu tenho que cadastrar um plano de trabalho para cada colaborador. Eu Uhum. tinha um projeto assim, que parou aqui na UFSB, era bem grande e estava sempre na corda bamba, chamava Conexão Cultura. E a gente chegava a dar 120 certificados, né? Que é essa moeda boba que a gente adota na É, extensão. Agora, isso não estava regulamentado. Quando está regulamentado agora, eu teria que escrever 120 planos de trabalho sem nem saber quais eles seriam, já que a gente trabalhava com criação contínua, né? Todo mundo criando, não era algo da minha cabeça que se implementava. Então, acabou. Eu não vou fazer 120 planos de trabalho. claro, Ou eu faço a claro. coisa. Entende? A universidade ela pouco se interessa, a bem da verdade. Mas mesmo quando ela se interessa, as ferramentas dela costumam ser muito lentas, muito vagarosas. Entendi. A tua fala é muito interessante, muito provocadora mesmo. Eu acho que o que vale é realmente a gente parar. A gente está fazendo uma live dentro, né, ligada à universidade. E você vê que não deixa de ser também uma forma de se tentar sair um pouco da cristalização, mas é interessante o que você fala para a gente poder pensar e talvez no que estão chamando de novo normal, a gente não sabe o que espera aí para o ano que vem, né, ainda está uma incógnita, que essas coisas sejam repensadas mesmo e possam talvez colocar um pezinho mais nessa parte que você tá cutucando de uma maneira muito bem feita, aliás. Mas vamos voltar ao livro, Os Batuqueiros da Pauliceia, que você trabalhou em São Paulo
Esse foi o de maneira independente também, pelo que você me falou, né? E aí você falou da figura do sambista... Oswaldinho da Cuíca. Oswaldinho da Cuíca, isso. Eu fiquei com Jackson do Pandeiro na cabeça, troquei o instrumento. E o Adoniran Barbosa Ele nisso toca daí? também. Olha, o Adoniran é um caso Porque a bem gente fala em São interessante. Paulo, eu tô perguntando por quê. Só porque a gente fala em samba paulista, a gente pensa, principalmente paulistano, né, que eu acho que é importante talvez dizer, porque paulista é um gênero muito interior, aí pega caipira, litoral, caiçara. Acho que paulistano, pensando no Adoniran, a gente vai lá né, pra Pauliceia mesmo, como disse você no livro. E aí, cadê ele nisso tudo? Como é que ficou no seu trabalho, na sua pesquisa? Olha, é um trabalho bom, muito, eu repito, muito na memória do Oswaldinho. E ele mesmo, ele conta ele conviveu muito com a Adoniran, gravou muito. Oswaldinho foi dos Demônios da Garoa por muitos anos também, então daí a proximidade é ainda maior. Mas ele conta que uma vez ele estava com um grupo que chamava Acadêmicos da Pauliceia, ele estava começando, isso em torno de 59. E aí o Adoniran perguntou a ele, falou assim, o que é isso aí? O Adoniran era um cara muito curioso, provocador e tal. Ele falou, o que é isso aí, Acadêmico da Pauliceia? Daí o Oswaldinho falou, não, que a gente está fazendo um samba aqui, mas é um samba paulista. Não, ele já interrompeu, ele falou, isso é bobagem, não tem samba paulista, tem samba brasileiro. É curioso que isso, de alguma forma, lembra a essas falas recentes do presidente que falou que não... somos todos brasileiros, não tem branco, não tem preto, né? Mas de alguma forma, são partes de uma mesma lógica, uma lógica homogeneizadora. Mas tirando essa parte, essa pequena observação, naquela ocasião o Oswaldinho não soube responder a Adoniran. Ele era sambista de rua, a Adoniran é sambista de rádio. A Adoniran, ele existe no rádio, ele não existe, ele não veio de escola, não veio de comunidade, não veio de nada disso. Bem colocado. Não, e isso não é tirar valor nenhum, a Adoniran é um gênio absoluto. Não, claro que não. É só uma observação de lugares. E o Oswaldinho vinha da rua, vinha da Zona Norte, tal, Tucuruvi, e ele não soube responder na ocasião. E a resposta que ele chegou com o tempo, com a pesquisa dele, e que a gente coloca lá, é que a gente consegue separar alguns tipos de samba paulista. A Adoniran fazia um samba carioca, um sotaque paulista, com temáticas paulistas e tudo mais. Mas o samba, né, o ritmo tocado, a lógica, é do samba carioca. Já um cara como Geraldo Filme, às vezes fazia samba carioca, às vezes fazia samba paulista, em que a referência não era diretamente Rio de Janeiro. É o samba, dito às vezes samba rural paulista, mas também havia um samba urbano paulistano, e o Geraldo Filme fazia esse. E tem ainda uma terceira categoria, que são de sambistas de São Paulo, que faziam samba dito nacional, sem se preocupar nem com o sotaque, como era o caso de Adoniran. E aí um monte de gente boa também, né? Tem o Denis Brean, aquele Vassourinha, que foi um cara que viveu, ele teve uma carreira de um ano só, mas marcou bastante ali nos anos 40. Enfim, uma série de outros, uma série enorme de outros. E qual que é a diferença, você fala desculpe interromper, mas do samba, para tentar ficar um pouco mais claro, do paulista para o carioca, que não seja isso que você colocou, do sotaque ou da paisagem urbana típica de São Paulo? Qual que seria algumas ou uma diferença rítmica, que seja instrumental? Qual é a marca aí? Olha, ritmicamente, né? São vários sambas de São Paulo, porque esse samba também, samba rural paulista, é uma infinidade de coisas que aconteciam junto, né? Especialmente nas festas de Pirapora, onde todo mundo se reunia e tal. Uma célula rítmica que o Oswaldinho lembrou e que a gente grafou lá no livro, né? Uma coisa assim.
Isso aí Uhum. é uma célula que é mais complexa. Muita coisa hoje, inclusive lá, o que ainda existe lá em Pirapora e no samba rural, muita coisa fica bem próximo daquela acentuação, o pessoal chama de tresilho, que é próxima da palma da capoeira, que é uma constante afro-brasileira. Que aí você pode eventualmente acentuar. Às vezes tem isso de acentuar o tempo em seguida, coisa que na capoeira Uhum. raramente acontece, ou pelo menos não é uma capoeira mais tradicional, né? Então, isso são batidas de samba paulista e variações disso tudo, que é diferente do samba carioca, que é aquele samba do teleco-teco, em que você canta Uhum. com sotaque paulista, põe temas, mas você está seguindo um caminho que vem ali da turma do Estácio, do Noel Rosa, aquilo tudo. Você falou do Denis Briand. É, ele era de São Paulo? Sim, sim, de Campinas. Por que que me chamou a atenção? Porque ele compôs bastante coisa também pro samba canção de rádio, de disco, né? Que estava naquela época, em meados do século, década de 50 e tal, 60 um pouco, estava ainda bastante em alta, né? Inclusive, eu me lembrei da canção Franqueza, por exemplo, que foi gravada pela Nora Olha, Ney, depois pela bonito. Maísa, e é uma Uhum. coisa bastante urbana, no sentido radiofônico, bem ali ligado à indústria. Mas isso aí já seria uma produção dele, vamos chamar comercial, voltada realmente para ou não, ou ali tem essas características de um samba mais paulista, de uma visão estética já um pouco diferente desses compositores cariocas. Não, eu não tenho assim a categoria samba ou música comercial. Hum, Eu acho que é uma categoria que não deve ser aplicada. É tá. porque a música popular urbana, ela, ela toda está envolvida com uma ideia ou possibilidade de comércio. Então, mas tirando essa parte de ser comercial, enfim, é comercial como é comercial a música de protesto, como é comercial a Sim, música do Itamar Assunção. Tudo sim. isso é música comercial. Mas o Denis Brean era aquele tipo de compositor profissional. Ele trabalhava, acho que, super bem e trabalhava em várias linhas, né? E eu achei muito bem lembrado. E outros tantos vão nessa onda, né? Porque até por pontaria, vamos dizer, em quem você quer acertar. Aqueles que queriam ocupar o centro dessa indústria, o centro dessa discussão, o centro da massividade, tinham que lidar com isso. Então, ele, o Lúcio Cardim, né, fez Matriz ou Filial, que todo mundo acha que é do Lupicínio, são sambistas de São Paulo que não tem nenhuma marca de São Paulo nessas músicas, pelo menos. Eu não lembro nenhuma de nenhum nem de outro que tenha a busca por manter-se paulista, né? Eu não lembro nenhum nem Uhum. outro com esse caminho. Você falou do Lupicínio, agora eu vou fugir um pouco do que eu havia pensado, mas uma curiosidade mesmo. Não tem O problema. Lupicínio era gaúcho, né? Assim, e o que a gente tem de senso comum são aquelas músicas da Bacia do Prata, aquelas influências que o Rio Grande do Sul recebia. E aí, de repente, ele vem aí com um samba bastante próximo do samba urbano, carioca, com aqueles temas, e aí ele cunha a expressão da dor de cotovelo, porque o sofrimento ali ele aprofunda ainda mais na dramaticidade da própria poética dele. Como é que você enxerga o Lupicínio assim, nessa ambivalência, nessa história dele de Porto Alegre sair para o Rio, ou o que ele leva, o que ele deixa, como é que você vê isso? Não é um cara que eu pesquisei muito, eu também vou falar Não, por essa busca que a gente tem de falar de tudo, a porque Márcia Ramos no caminho pesquisou que eu muito falo. ele lá da UDESC, mas agora eu quero perguntar para alguém que pesquisou samba, como que vê, porque tem aquela visão diferente de quem pesquisou o Lupicínio, né? É uma visão
de quem teve outros sambistas em estudo. Então, olha, o Lupicínio, ele tem algumas músicas que buscam uma retórica e até rítmica gauchesca. Agora, ele teve o início da carreira dele muito marcada por seguir o Noel Rosa e por ser, digamos, descoberto por, se eu não me engano, Uhum. foi numa expedição, como fala aquilo? Numa excursão. Excursão. Daquelas excursões que se formavam para rodar, para fazer shows pelo Brasil, que acho que ali por 34, 35, foram para o Rio Grande do Sul, conheceram aquela figura fantástica que tinha sambas fantásticos. Então, se você ouve Se Acaso Você Chegasse, do Lupicínio, ele está completamente numa linguagem carioca. Tanto que, Elza Soares deita e rola em cima daquilo. Então, Você acha que por causa do rádio, talvez, ele com absorveu certeza, com certeza. Rádio e discos, mas com certeza. discos, claro. E ainda, essas viagens dos artistas, que já vinham de bastante tempo, Sim. elas devem ser consideradas, porque a gente fica muito fixado nas formas midiáticas que se tornaram mais massivas e cada vez maiores, né? Uhum. Mas é bem importante notar que rolavam essas viagens e as pessoas se trocavam informações importantes ali. Eu até, em alguns trabalhos, eu costumo dizer que, não sei se você concorda, mas é aquilo, chega uma novidade num lugar, principalmente as coisas internacionais, né, quando vinham então, e aí o negócio vai embora, mas o pessoal quer mais, cadê? Aí de repente tem alguém que sabe imitar bem, que tem uma facilidade em falar o idioma daquela pessoa, né, assim, inglês ou francês. Antigamente não era qualquer um que falava inglês, né? Então, você sabe? Então, vai lá, canta. E aí aquela pessoa acabava ficando famosa muito devido ao fato de cantar o repertório de quem veio e causou um frisson e foi embora, né? Ou até não saber fazer direito, mas fazer alguma coisa. O Oswaldinho fala o repinique, né? Esse instrumento aqui. O repinique não tinha em São Paulo, né? Esse instrumento duas peles, com esse som. Ele não tinha em São Paulo. E os batuqueiros de São Paulo, quando começou para valer a absorver no que seriam depois as escolas de samba, isso eu estou falando mais ou menos anos 50, quando começaram a absorver o padrão carioca, não sabiam tocar como os cariocas tocavam. No entanto, fizeram uma técnica própria e faziam aí chamava de, acho que, se não me engano, o nome de caixinha carioca, chamava o repinique. E a roda vai andando, quer dizer, há um contato que não é suficiente para você aprender, mas já é suficiente para você mudar o que você fazia. Sim. E eu acho que é muito por aí. Agora, no caso de Lupicínio, a gente está falando já anos 30, você já tinha disco e tal, essas coisas todas. E se eu não me engano, você... Não, eu ia falar uma besteira, porque a Rádio Nacional, ela parte da Rádio Philips, que eu acho que foi o mais potente transmissor, só que aí acho que ela é de 35, então ela é posterior a esse encontro de Lupicínio com Noel. Mas enfim, posterior, de todo jeito, outros canais estavam lá e foram usados para ele aprender. E é um cara que poucas vezes passou poucos períodos fora do Rio Grande do Sul. Então também tem isso, né? Apesar de estar muito ligado aí à turma do Rio de Janeiro, ele manteve o seu QG na noite de Porto Alegre. E aquelas letras ali, elas têm uma coisa de tango, pelo menos eu escuto isso, porque a dramaticidade, a poética dramática é diferente do que talvez naquele momento se apresentasse no Rio de Janeiro, né? Tinha uma eloquência e quase como é que se fala, um declamativo grande ali naquelas letras que
que eu acho que a preocupação dos compositores eram, naquele momento no Rio, talvez fosse mais cotidiana, e aí você tinha que encontrava os dramas ali naquela costura, né? O Lucino já tinha um derramamento desde o começo maior, né? Não sei se o que eu estou falando faz sentido, mas eu pelo menos tenho ouvido dessa maneira. Mas é muito gostoso falar desse pessoal e desses caminhos, encontros e descaminhos do samba, principalmente porque você fala que o samba é brasileiro, mas a gente tem muitos caminhos aí para chegar nessa ideia de o que é samba, né? É uma pergunta Com que certeza. não é uma pergunta simples, né? Não é assim, samba Brasil, não é exatamente tão assim. Mas aí indo um pouquinho mais, aí você tem um livro que é o Caymmi Sem Folclore. Esse nome, ele é bastante interessante. Por que Caymmi Sem Folclore? Bom, então vamos lá, vou tentar juntar um pouco dos dois, porque essa pergunta é bacana. Esse foi meu mestrado. E Uhum. quando eu resolvi fazer mestrado, e fui trabalhar no Dorival Caymmi, porque eu queria, na época, eu estava numa busca de atuar no centro. Tem uma coisa que eu acho às vezes um pouco. É um pouco de pretensão minha, né? Mas também eu acho também uma certa bobagem Ó, tem da, gente que da. tem um livro aí falando, ó. Eu tenho esse livro. É meu primo, pô. Pessoal, quem quiser deixar É meu pergunta, pode primo. mandar que aos poucos eu vou lendo aqui, à medida que vai dando, tá? E obrigado por vocês estarem acompanhando aí. André, continue, por favor. Maravilha, Tiagão, um abraço aí. É o seguinte, tem um traço da academia brasileira que parece ser humildade, mas eu acho arrogância, que é a de Hum, buscar temas muito laterais em que você faz um castelo e no final das contas só você fala sobre aquilo, porque você fica dono do seu tema. Então, uhum. qualquer tema lateral, assim, lateral, tô falando não que eu considere menos importante não, mas qualquer tema que não tem visibilidade, você fica mais fácil você fazer o seu castelo, conversar com duas pessoas Uhum. e, 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 e seguir intocável como a academia costuma ser. E eu queria uma coisa no meio, sabe? Eu queria assim, pô, um cara central, Dorival Caymmi, por gostar muito, porque tem uma obra também pequena, eu como trabalhava em muitos lugares ao mesmo tempo, não teria tempo para fazer uma pesquisa daquelas enormes, com repertórios muito grandes e tal. Então, fui atrás de Caymmi. E o Sem Folclore é o seguinte, primeiro, hoje para nós aqui está bem mais fácil isso, mas no começo dos anos 2000, ainda ficava uma coisa difícil de dizer o que é música popular. Tinha um peso de um folclorismo por tabela muito forte, e Uhum. aí eu realmente não acreditava naquilo. Então eu queria, e peguei um compositor que tivesse essa figura folclórica. Grande abraço, Alexandre. Que tivesse essa figura folclórica, que Caymmi veio das coisas da Bahia, a música de Caymmi nasce junto com a praia, com o mar. Seria a mesma coisa que Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Tá. Pegar Luiz Gonzaga, Homem do Sertão, que são que na verdade, na minha visão, não se trata disso. São todos artistas urbanos lidando com informações ligadas a memórias da terra, sejam memórias feitas na própria terra, ou como no caso de Caymmi, uma memória baiana muito feita no Rio de Janeiro. E os dois foram para o Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga e o Caymmi. Pois é, e os dois começaram essa obra no Rio de Janeiro. É, exatamente. A obra de Caymmi na Bahia é basicamente do que sobrou, umas duas canções praieiras. As outras coisas que ele Uhum. fez lá, ele nem se preocupou em gravar e mostrar. Sinal de que ele não via naquilo grande importância. Porque num artista como ele, o ato e a vontade quase coincidem. Ele pode gravar o que quer, na hora que quer, quando ele já é o Dorival Caymmi famoso. Então, se ele não gravou, eu tenho a certeza de que ele achou que aquilo não era música
do nível que ele gostaria. Então, o KM Sem Folclore foi isso, foi tentar separar, mostrar um lugar, um território que é característico da música popular e, ao mesmo tempo, buscar quebrar a imagem do Caymmi folclórico, o Caymmi que faz as coisas por fatalidade. Essa é uma palavra que o Mário de Andrade usa quando ele fala de folclore, que a cultura popular, então, a cultura popular tradicional, dentro dela a pessoa é fatalizada a ser da terra, ser brasileiro, ser baiano, ser sertanejo. Então, foi quebrar essa fatalidade e ver ali o artista que, de fato, escolhia coisas, tinha uma visão, inclusive comercial, e que construiu, por intencionalidade, a maior parte do que ficou conhecido na sua obra. O mesmo Caymmi que fez a Suíte dos Pescadores é o mesmo que compôs uma série de samba-canções que fizeram muito sucesso, gravado por vozes e vozes do rádio, né? Então, de fato... Mas é gozado como também essa necessidade também de trazer essas memórias, de fixá-la numa obra, e aí isso acaba se tornando o símbolo da memória musical baiana. É mesmo gozado como isso convive, coexiste com o cara que você falou que que tem visão comercial, que está lá, que não é nada daquilo, o que ele escreveu na Bahia, ele deixou para trás e está preocupado com a carreira dele ali na capital, na cidade grande, né? Pois Eu acho é, isso se bem você interessante. pega esse exemplo que você falou, quem pensa o Caymmi folclórico tem um problema muito sério com o samba-canção, porque não encaixa. Não encaixa, não tem temática baiana, não tem negras e mestiças. Ele fala Marina, Morena, Marina, quer dizer, ali no Marina Morena, e no Dora, ele chama a Dora Rainha Cafusa de um Maracatu. São os únicos dois momentos em que ele, quer dizer, nem se compara com a expressão racial que ele tem nos sambas baianos e até nas canções praieiras. Pescador, então, passa nem... Pois como é que você junta essas coisas? Ou você vai dizer que ele é um oportunista, ou que ele é um esquizofrênico, ou você vai ter que sair do caminho que você estava e tentar identificar o que ele, Caymmi, estava buscando. E esse é o grande esforço. Então, eu vejo que nele, ele buscava um papel universalizante para a brasilidade através do samba-canção. Então, ele fez os passos da cultura nacional que os eruditos gostariam de fazer, né, que caberia aos eruditos, que era o vínculo com o local, com a comunidade atemporal do rural brasileira, está ali nas praieiras, a passagem do rural para o urbano, ainda tipificado em Salvador, as músicas, os sambas baianos de Caymmi, e uma parte nacional universalizante, que é no samba-canção, buscando as temáticas amorosas, buscando os contatos com uma linguagem que parecia a ele, e não só a ele, uma linguagem universal pelo cosmopolitismo. Quer dizer, a linguagem da canção de amor, seja americana ou seja mesmo uma canção europeia. O samba-canção ele joga nesses dois pontos. O Caymmi acabou preferindo, pelo trabalho dele, pelas pessoas com quem ele esteve junto, ele acabou preferindo ir para um lado americano. Né? Dick Farney e Lúcio Alves foram os dois grandes gravadores dos sambas-canção de Caymmi, mais do que o próprio Caymmi. Então, assim, neles está o investimento do autor, que também poderia simplesmente dar essas músicas para Dalva de Oliveira cantar, porque ela cantaria. Sim, e você falou do Caí, disso do samba-canção, de poder ter essa coisa americana e ao mesmo tempo conviver com como juntar, né, essa estética praieira com essa outra. E eu me lembro que essas canções praieiras, a própria Suíte dos Pescadores, é o quanto que
tem de arranjo para coro e vai para orquestra que grava isso, muito mais do que as canções ditas urbanas. E o Tom Jobim é outro, né? Porque se você pegar aquela parte de aquele Saudades do Brasil, se não me engano, eu confundo com o nome da do Villa-Lobos, e algumas outras canções que ficaram assim muito iconizadas, e arranjo sinfônico de monte, né? E talvez Sim, sim. seja, não sei se o pensamento sinfônico, entre muitas aspas, erudito, que eu também não gosto desse termo, tenta pegar essa parte da obra que representa um Brasil idealizado pela inteligência, e aí, não, aí isso vai para a orquestra sinfônica. Não, aquilo deixa lá com aquele arranjinho de gravadora, tá ótimo. Não sei como é que você vê isso, mas É difícil, porque é mais ou menos isso, só que depende da situação. Então, por Uhum, exemplo, quando o artista ele chega a ter o acesso às orquestras, já parte de um prestígio interno dele no meio, e nesse prestígio está envolvido uma série de coisas, inclusive a aprovação desses eruditos. Mas, mas também pensar, cara, que nas praeiras que o Caymmi faz com orquestra, ele gravou aquilo com violão, com orquestra e com regional. Quer uhum. dizer, é também um produto que tem que ser renovado para ir de novo para o mercado. Ele grava quase que ao mesmo tempo, ele com violão e aquele disco, o LP Caymmi e o Mar. Então eu acho que tudo isso se envolve. A orquestra é prestígio, sem dúvida nenhuma, mas também tem nichos de mercado, depende de onde ele e os outros queriam acertar. Bom, tinha aquelas Ele, figuras também que estavam ali, tipo, eu gosto muito do tipo Radamés Inátali, que ele estava fazendo pontes entre tudo, né? Porque ele estava nas orquestras, ele estava nas rádios, ele estava nas gravadoras, ele conhecia os caras. Então, quer dizer, uma vez que você estava do lado dele, a sua obra podia ser gravada em qualquer formato possível e exato. imaginável, né? E ele mesmo compunha, eu gosto muito, acho muito interessante isso. Tem aquelas composições dele, não sei se você já viu, assim, passou os olhos uma lista, se você conhece muito a fundo. Eu não conheço a fundo, eu já olhei umas coisas assim, mas tipo, noturno, número não sei o quê, traço, samba canção. Quer dizer, ele leva uma coisa que ele fazia dentro dos estúdios para a composição de concerto dele. Com Então, certeza. era um cara que estava em todas ali, né? E ele mostrava como que a ideia de fronteira não fazia muito sentido, não, né? Olha, como o Dom Jabim falava assim, é, não, eu não vejo diferença entre o erudito e o popular, mas ele É, existe. pois é. É uma frase assim. Mas, cara, eu queria muito ler um trabalho legal sobre o Radamés Inátali, que é um cara que foi realmente se metendo nos caminhos aí, e que inicialmente ele tinha uma formação para seguir um nacionalismo dito erudito, né, uma estética que fosse próxima daquilo que o Mário de Andrade e o Villa-Lobos mais ou menos pautaram, mas ele no dia a dia foi mudando, encontrando coisas e tal. Então, eu gostaria muito de ler um trabalho legal sobre ele. Até hoje não tive a oportunidade. Eu acho que de cabeça não lembro, mas acho que eu tenho algumas coisas em referências aí por aí. Depois a gente troca umas Legal. figurinhas aí mais tarde, porque é um sujeito que é muito interessante mesmo, com certeza. Mas aí vamos avançar um pouquinho para falar do Arrocha, que não deixa de Hum, ser de alguma maneira uma continuidade disso, porque vai beber no bolero as suas matrizes ali, rítmicas pelo menos, né? E o bolero fazia muito sucesso nesse período que a gente está falando aí, da década de 50. Se ouvia muito bolero, o samba canção, inclusive, extremamente influenciado pelo bolero. Às vezes tinha umas canções que saíam com o nome de samba canção, mas a gente ouvia, parecia um bolero, mas tanto pelo ritmo quanto pela instrumentação. Falando, o que é isso? E eu já usei muito do exemplo do Meu Mundo Caiu, da Maísa, porque ela chamava, saiu como samba canção, não sei o quê, mas o que tem de arranjo disso com ritmo de bolero é impressionante. Mas o que é isso? Eu não sei, ué. É um sambolero?
ela é aquilo, é um samba canção influenciado pelo momento, né? Mas aí a gente vai pro Arrocha, e aí você traz uma série de coisas, que é um ritmo eletrônico, né, que surge aí no começo do século XXI, aí na primeira década do século XXI, mas que mistura iê, iê, iê com seresta, com brega. Como é, como é que se acontece essa mistura, como é que ela funciona, e como é que um cara que nem o Pablo conseguiu reunir essa série de influências e botar o negócio para tocar e fazer um sucesso enorme? Bom, deixa eu começar com uma parte de rádio antiga, né? Cumprimentar os Ah, amigos. Gessé, que entrou por aí, Pichu, grande parceiro, saudade, Yasmin também. Naire, eu vi Naire por aí, não sei se continua. Bom ver vocês. Olha, é curioso que vira uma sequência, mas quando eu comecei a trabalhar com a Rocha, não era para ser uma sequência. É que hum, eu vinha desse. Eu tinha pesquisado tanto esse negócio de o centro dessa tradição da MPB, que eu queria fazer um negócio diferente. E quando eu cheguei aqui na Bahia em 2014, eu ouvi, de cada 10 carros que passavam, 9 tocavam Pablo. E eu achei escandaloso, porque eu não conhecia o Pablo. E, pô, eu trabalhava com isso, estava vindo desse meio, de jornal, de tudo. E como é que eu. Cara, o cara tinha um sucesso gigantesco e eu não sabia quem ele era. Aí eu falei, pô, eu acho que é o momento, então, de, sabe, estudar um negócio completamente diferente do que eu sempre estudei. E fui atrás de conhecer o Pablo. Naquele tempo teve uma chuva de memes de WhatsApp, coincidiu com, acho que talvez com um grande estouro do WhatsApp no Brasil, em 2013, 14, uhum. por ali, e eram assim milhares, e ficavam nacionais, e as pessoas de São Paulo recebiam isso e não sabiam o que, que era Pablo, não fazia ideia. Eu comecei a pesquisar, e aí fui da forma mais crua do mundo. Primeiro comecei a ouvir, depois eu passei aí na feira para comprar discos pirata que tinham vendendo, né? Porque eu não sabia bem aonde buscar, então eu ia na feira e ouvi. Então eu não pensei que fosse bolero nem nada. A rocha era um ritmo que eu mal entendia naquela época. Hoje também não vou falar que eu entendo muito, mas entendo melhor. E, e aí foi se formando uma pesquisa sobre o arrocha e também sobre o bolero. Foi até nessa pesquisa sobre o bolero que eu cheguei ao seu trabalho, que porque numa de pesquisar as memórias que são agenciadas no arrocha, foi bater ali diretamente nos anos 50 com aquela turma, né, Altamar Dutra, e Uhum. mesmo os boleristas latino-americanos que aparecem em repertório da, tanto do Arrocha. O Arrocha regrava muita coisa em versão, mas também do pessoal da Seresta. A Seresta aqui na Bahia não é o que a Seresta é em São Paulo. Isso é uma A informação Seresta, importante. pois então, eu também. E depois você vai dizer por que que não é também. Porque a Seresta aqui a Seresta pelo menos dos anos 90, e até é uma pesquisa que eu não pude fazer ainda melhor, mas pelo Hum, menos a Seresta dos anos 90 para cá, ela segue um padrão já eletrônico, de teclado e tal, uhum. e rítmico também. Com a rítmica, ela é meio irrelevante na Seresta, no que a gente entende por Seresta em São Paulo, pesquisando Sim, a tradição antiga. E é muito aqui não, a melódico. rítmica é. Então é uma. E essa seresta que tem essa rítmica e que tem uma base eletrônica, dela a principal referência do Arrocha. Mais ou menos dentro dela, dentro do Brega, o que o pessoal chama de um grande campo do Brega, em que ele surge, mas a seresta especialmente nessa base. Entendi. Olha, eu vou pegar assim só um minutinho, porque esses memes que você me falou,
você me mandou alguns aqui, e eu acho que vale a pena mostrar assim rapidamente, antes da gente caminhar para o final, porque é muito engraçado. Então, eu vou pedir licença só Bote aí. para mostrar aqui, se eu viro a câmera, se aparece. Peraí. Gente, olhem isso aqui. Kit sofrência. Aí, limão, abacaxi, bebida. Não, o de baixo é Esse, fantástico. esse Bom, aqui esse dos também é ótimo. vizinhos. Por favor, não colocar Pablo, estou triste. Aqui, esse do macaco é maravilhoso. Esse é Alfredo, ele era um macaco normal e feliz, até ganhar um CD do Pablo. Eu gosto Mototáxi muito pro do show de outro aí. Pablo. Aquele que fala, esse Ah, aí. esse aqui, Pablo no governo FHC. Dilma muda mais. E tem um também é ótimo, que é esse aqui, né? Muito bom. Denuncie, Pablo do Arrocha, torturador de cornos. É, exato. Então, é assim, é muito... Como é que eu volto a câmera aqui? Pronto. É assim, realmente tem um trabalho de humor aí muito, muito interessante feito aqui. Olha, eu acho que esses assuntos dão, assim, coisas para discutir, assim, nossa, dias, né, de discussão. Daria para fazer 500 lives a respeito de tudo que você trabalhou e dessas relações com a rocha e tudo mais. Agora, assim, infelizmente, devido ao tempo, né, eu vou te pedir se você pode, assim, acrescentar alguma coisa a mais sobre o Arrocha que você acha interessante, no estágio que você está da pesquisa, e deixar aí algumas considerações finais, musicais e não musicais, para quem nos assistiu até agora. Ó, é difícil falar alguma coisa. Eu vou falar o seguinte, eu acho que o que importa, assim, mais profundamente é um gesto estético e político que acontece ali e que é intencional na minha visão. Uhum, Na minha visão, o Arrocha ele gera uma pedagogia, uma forma de, de perpetuar, assim como qualquer outra forma cultural. Então não é uma cultura, não é um modismo, não é também uma resposta a estímulos muito pontuais. Eu acho que é uma forma de sentir e uhum, que é uma permanente acusação da falsidade dos projetos civilizatórios. uhum, A constante acusação da traição e da descoberta, da revelação, que é uma base ali do melodrama, ela, ela funciona como uma constante acusação da mentira civilizatória. Isso daqui, pensando maravilhoso bem na isso. colonização, e pensando bem no Jesus Mati Barbeiro, né? Vamos também podemos dar Uhum, nome às referências. E sim. agora, junto com isso, o Arrocha ele busca e preserva, Zenilda, bem-vinda. O Arrocha preserva uma corporalidade que é uma conquista da Axé Music, talvez contra a qual o Arrocha tenha surgido. O Arrocha tenha, pelo menos, se não contra, mas de uma forma compensatória. O Arrocha, ele vai, ele ataca a imagem festiva da Bahia. O Arrocha encena uma Bahia que não é a Bahia dos 5 dias, 5 dias não, né? Dos muitos dias de carnaval. 15 pelo menos. 15 meses. Mas, mas o Arrocha ensina uma outra Bahia. E então, e ele acontece justamente no auge do axé. E ainda, o possível criador, aquele que se reclama como criador e que ninguém desmentiu até hoje, que é o Jailton, da banda Asas Livres,
Ele montou uma banda de axé, não deu certo, e ele falou, deixa eu inventar um outro negócio. Sabe, Uhum. é forte isso. Isso não é uma questão simplesmente de onde eu vou ganhar dinheiro. Não, não trata disso. Há um pensamento estético nisso. E é um pensamento estético que se confirma na perduração desse arrocha. Agora, se o arrocha ensina uma Bahia em que ninguém tira o pé do chão, pelo contrário, o pé do arrocha é quase no chão o tempo todo, na dança. Mal se mexe o pé, é o quadril e o que desce é o quadril. Mas se isso acontece, o arrocha não abre mão da corporalidade, que é uma corporalidade afrodescendente, que, que a Axé Music tem toda a, enfim, como é que é essa? Pô, me fugiu, as palavras às vezes fogem. Mas, enfim, foi a proposição para valer massiva dessa corporalidade veio pelo axé. Então, Uhum. é interessante ver o que se há contraposição, mas também há uma soma por esse lado. E eu acho que aí você se tenta, nesse caso, que eu não sei se é possível, mas é possível, se tenta ganhar dos dois lados, o que é muito incomum na tradição brasileira. A tradição brasileira ela sempre foi focada em músicas para sentir e músicas para fazer. Né? Então, se você pega. Isso tem a ver também com o samba canção, esse momento de tentar acertar dos dois lados. As músicas para Uhum. fazer, é, em grandíssima medida, tiveram um apelo a uma corporalidade afrodiaspórica. Então, você busca lundu, samba, machixe, tudo isso está diretamente envolvido e são músicas para se dançar, basicamente, para fazer. A dança me lembrou muito da umbigada, né? A dança do arrocha. Me Pois lembrou então, bastante parece é que muito não doido. acabou, né? Ela continua, não é um gênero lá de trás, não. Ele tá aí, né? Ele continua aí, sempre continuou de um nome ou de outro, com um nome ou com outro, né? Pois é. E aí você acessa uma corporalidade, inclusive, e uma memória racial muito profunda. Uhum. Mas o louco é isso, é você tentar, eu acho que o Arrocha ele é singular nisso. É a primeira vez que eu conheço, pode ter outros exemplos, tá? Mas é que você tenta ter o máximo da corporalidade, é uma dança pegada para valer mesmo. A dança está no centro de tudo e ela é muito pegada. Mas, ao mesmo tempo, Uhum. você tenta ter um máximo de sentimentalidade. São coisas que até hoje não haviam se equilibrado, e acho que esses 20 anos de vigência do Arrocha mostram que está ali, é um fato. Isso se equilibrou, ou pelo menos isso coexiste. Tá bom. André, eu agradeço muito a tua presença, agradeço muito as palavras. Acho que você falou coisas que deixaram a todos nós provocados e trouxe muito conhecimento, das referências para agregar nas pesquisas, não só de música popular, mas de música brasileira, de música latino-americana, que é muito importante a gente sempre frisar que nós estamos num contexto latino-americano, num contexto africano, descendente, mestiço. A gente não pode esquecer dessas coisas, né? E agradeço também a quem está nos assistindo até agora, quem ficou, quem passou também teve que sair. Fica aí o agradecimento. Eu agradeço pessoalmente ao Contemporâneos pelo convite de estar mediando essa conversa, mediando não, entrevistando e batendo um papo que foi delicioso com esse amigo aqui agora que eu fiz, que é o André, que a gente não se conhecia e se conheceu por causa disso, e ele já conhecia alguma coisa minha por causa do livro, que aliás é este aqui, né, da Vereda Tropical, a presença hispânica na canção, a presença da música hispânica na música brasileira, né? E eu acabei conhecendo um amigo e uma referência agora para mim. Muito obrigado, viu, André? Obrigado mesmo. Obrigado para quem ficou até agora com a gente. E deixo um abraço em nome do Contemporarte, em nome do Musemid, que é o meu grupo de pesquisa. E
até a próxima. Ano que vem, acho que essa é a última live, né? A gente volta com mais atividades e sempre buscando trazer coisas aí para que todos nós tenhamos reuniões e troquemos ideias. Tá bom? Maravilha. Eu queria agradecer também demais, Rita, primeiro, de quem partiu o convite, a você, Rafael. Foi um grande prazer essa conversa. Quem esteve aqui e quem está conosco, quem porventura assistir depois também, manda mensagens aí, tá o Instagram. Eu não sou ainda muito versado nisso, mas já consigo usar mais ou menos bem. E fico à disposição. Vamos fazer mais conversas. Foi um grande prazer mesmo. Então tá certo. Boa noite a todos. Aqui é uma coisa meio difícil de desligar, né? A gente não tem uma etiqueta ainda muito séria, desligar na cara, como é que faz? Mas vamos deixar nosso boa noite aqui. Boa noite, André, e boa noite a todos aí. Obrigado a quem nos assistiu e a quem vai nos assistir ainda. Valeu.